Fala pessoal aí do canal Estação Cristã, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a esse canal. E nesse vídeo eu gostaria aqui de apresentar para vocês esse livro que está aí na sua frente, tá? Esse livro aí, Semeador, Semeando a Palavra e Expandindo o Reino. E eu queria contar aqui alguma coisa a respeito desse livro, que para mim é um livro muito importante que eu tenho aqui na minha coleção de livros, na minha estante, na minha prateleira, porque esse livro aqui, gente, foi o livro que eu usei, que eu fui discipulado no meu batismo, tá? Quando eu fui me batizar, eu fui discipulado nesse livro aqui, tá? Esse foi o material, né, do discipulado. E aqui, como vocês podem ver aqui no sumário, tem todas as lições, né, que a gente aprende no discipulado do batismo. E esse livro para mim é um livro importante porque eu não somente participei dessas aulas, eu estudei a fundo cada uma dessas aulas. Como vocês podem até ver, ó, esse livro ele tá bem desgastado, tá vendo? A capa tá até soltando já, de tamanho uso que eu já fiz desse livro aqui. Eu não somente fui discipulado nesse livro, como também eu usei este livro para discipular outras pessoas que passaram pelo batismo. E eu gosto muito de ter esse livrinho aqui na minha prateleira, na minha coleção, justamente por isso, tá? Porque vez ou outra eu faço uso deste livreto aqui, deste livro, para discipular outras pessoas que têm interesse de passar pelo batismo, tá? Até porque, gente, esse livro aqui ele vai trazer as 10 doutrinas, né, fundamentais aí que nós cremos, né? Então, como vocês podem ver aqui nesse sumário, ó, tem a estruturação desse livro, tá? E a gente vê aí que a primeira aula desse livro foi sobre a doutrina do arrependimento, a segunda aula é a doutrina do perdão, a terceira aula é a doutrina do batismo, a quarta aula é a doutrina da comunhão, a quinta aula é a doutrina da unidade, a sexta aula é a doutrina da regeneração, a sétima aula é a doutrina da salvação, a oitava aula, a doutrina da fidelidade, tá? E aí você vira a página aqui, vocês podem ver a nona aula, a doutrina do arrebatamento da igreja, e a décima aula, a doutrina do amor fraternal. Então essas 10 aulas que tem nesse livrinho aqui são as bases da nossa crença, né? É o que é ensinado para nós antes da gente passar pelas águas do batismo. E aqui está a base da nossa fé, a base da nossa crença está aqui. E quando eu passei por esse discipulado, foi muito importante para mim, porque, como eu disse, eu não somente peguei esse livro, eu não somente li esse livreto, eu fui mais a fundo. Eu fiz marcações, eu consultei essas passagens, eu estudei mesmo a fundo esse livro, tá? Em cada aula desse livreto aqui, eu pesquisei outras passagens relacionadas a cada aula, por exemplo, aqui a doutrina do arrependimento, que é a primeira lição, eu acrescentei outras passagens bíblicas, eu enriqueci a aula que já era rica nesse caderninho, nesse livro. Tá? Então esse livro é muito importante para mim porque tem marcações que eu fiz, algumas frases que eu escrevi baseado nesses estudos, tá? Então olha para você ver como que esse livro aqui é cheio de marcação minha que eu fiz quando eu estudei ele, tá? E como eu disse, eu fui discipulado nesse livro, tá? E usei esse livro e uso esse livro para discipular outras pessoas também. Então esse livro é muito importante para mim, gente, ter esse livro na minha coleção, justamente por isso, tá? Porque é um livro onde eu me aprofundei em cada uma dessas aulas, tá? E eu pude acrescentar, tá? Enriquecer mais ainda aquilo que já era rico nesse livro, tá? Que são as doutrinas aí base, né, da nossa fé. Então esse livro é um livro que eu amo ter ele aqui na minha coleção, zelo por ele, tá? E ele é todo marcado, todo escrito, né?
Então veja que esse livro é importantíssimo. Todos aqueles que passam por um discipulado para passar pelas águas do batismo na nossa igreja, ganham um livro como esse para estudar. E eu tenho o meu na minha prateleira e não abro mão desse livro aqui, por mais que ele esteja bem gasto, tá? Bem surrado, né, vamos assim dizer na linguagem popular, mas ele é um livro que eu gosto muito de ter ele aqui, faço muito uso dele, tá? E, e é um livro que é importante para mim, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, onde eu apresentei aqui esse livro, pretendo fazer outros vídeos, apresentar outros livros que eu tenho, cadernos de anotação, tá? Porque tem uma história, né, por trás disso. Então, curta esse vídeo, compartilha e se inscreva aqui no meu canal.